Pela graça e misericórdia de Deus, estamos juntos de novo para mais uma mensagem dele ao nosso coração através da sua palavra. Na mensagem de hoje quero falar sobre a última hora. Para isto quero ler um texto que está na primeira carta de João, o apóstolo, capítulo 2, versículo 18. João escreveu o seguinte: Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muito se tem feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Não quero falar do ponto de vista escatológico, que a última hora para Jesus voltar, mas quero falar do ponto de vista da brevidade da nossa vida. Como a nossa vida é tão passageira, tão ligeira, tão rápida, e que muitas vezes a última hora nos apanha de surpresa. É necessário, portanto, que estejamos preparados para este momento, muitas vezes crucial para muita gente. E falando nisto, é claro que para muitas pessoas, milhares e milhares de pessoas, já chegou a última hora. E como todos nós estamos na mesma caminhada, obviamente a nossa última hora também chegará. Ontem à noite eu estava em casa, passou uma senhora, vizinha nossa, e falando para a gente, trazendo uma notícia, dizendo que a nossa vizinha também da outra rua havia partido para a eternidade. Isso é muito comum se ouvir falar todos os dias, todos os momentos, mas parece que nós nunca nos atentamos para este momento como se fosse o nosso momento, para esta hora como se fosse a nossa hora. A verdade é que a última hora chegará para todos nós. A nossa vida aqui é como que estivéssemos viajando numa estrada longa, cuja estrada é marcada por placas que medem a distância por quilômetros. A cada momento que você anda, você chega mais perto do seu destino. A nossa vida aqui é assim. A cada dia que se passa, estamos mais perto da última hora, daquele momento quando daremos adeus a todos e estaremos então chegando no destino final. O grande problema é o destino final. Isso falaremos numa próxima mensagem, se Deus nos permitir. Mas quero trazer aqui ao querido irmão e ao querido amigo um grito de alerta da parte de Deus para este momento. A nossa vida aqui neste mundo é marcada também por placas, vamos chamarmos assim para ficar mais compreendido, placas de avisos de que estamos cada dia mais próximo da chegada do nosso destino. Essas placas, elas têm nome: hora, dia, mês e ano. Está lá no registro de nascimento de cada um de nós, marcando o dia, a hora e o ano que nascemos. E a cada momento que vivemos aqui, nós estamos caminhando a passos largos para a última hora. Esse é o tempo decorrido entre o nascimento e a morte. Esta viagem aqui neste mundo, semelhante a quem está viajando nas grandes rodovias para um destino final da viagem, esse tempo de vida é chamado tempo decorrido, tempo percorrido, tempo vivido do dia que nascemos ao dia que temos que deixarmos o mundo e partirmos daqui para a eternidade. Curiosamente, no capítulo 5 de Gênesis, é um capítulo praticamente curto, com poucos versículos, mas nós temos ali escrito, ou seja, o registro da genealogia de Adão. A genealogia de Adão é descendentes, ou seja, dos descendentes de Adão, desde Adão até Lameque, a gente conta naquele pequeno capítulo 9 gerações. Foram muitas pessoas, milhares e milhares, quem sabe milhões de pessoas,
que descenderam ali de Adão até Lameque, como descendentes diretamente de Adão. Mais uma coisa que me chama a atenção: todas essas pessoas estão marcadas pelo tempo. Todas elas que vieram ao mundo, elas nasceram, viveram e morreram. Portanto, suas vidas foram demarcadas por tempos, marcados por hora, dia, mês e ano. Muito comum você ler nesse capítulo, se quiser curiosamente, capítulo 5 de Gênesis, repito, você vai encontrar ali todas as pessoas, os seus nomes, a data de nascimento e a data da morte. Nasceu, viveu e morreu. Em todo o capítulo você vai encontrar repetidamente 9 vezes marcado, ou seja, marcando ali o período, ou seja, um tempo de 9 gerações, pessoas que nasceram, mas morreram. Isto não nos chama atenção, significa que é um alerta de Deus para cada um de nós. Todos nós um dia nascemos, vivemos e um dia enfrentaremos a última hora. Eu acho que em todas as partes da Bíblia que fala bastante sobre a brevidade da nossa vida, um texto que me chama muito a atenção é Tiago capítulo 4. Olha o que diz Tiago capítulo 4. Vou ler a fim de que você possa e eu também possamos nos atualizarmos aqui e vermos como Deus é tão, na sua infinita bondade, Ele é tão bondoso que usou os escritores, moveu os homens para escrever algo inspirado, uma palavra inspirada para nos ensinar, para nos alertar nesse sentido. Veja comigo Tiago capítulo 4, versículo 14. Esse é um texto muito atual e que fala muito bem, muito claro sobre este assunto. Ele diz o seguinte: digo-vos que não sabereis ou não sabeis o que acontecerá amanhã. Na verdade, ninguém sabe o que acontecerá amanhã. A primeira verdade que nós temos no texto. E ele continua: porque que é a vossa vida? Na verdade, se fôssemos perguntar o que é a vida do ser humano, é claro que para muitos existem muitas razões pelas quais eles poderiam descrever a vida. As respostas seriam aí inúmeras. Porém, nós temos apenas uma única resposta bíblica do que é a vida. A segunda verdade que nós temos aqui é o impacto que nos causa quando o apóstolo Tiago pergunta: o que é a vida de vocês? O que é a nossa vida? E ele mesmo dá a resposta, movido pelo Espírito de Deus, pela sabedoria de Deus, ele nos dá a resposta. Ele diz: é um vapor que aparece por um tempo. É um vapor que aparece por um tempo e depois desvanece. Eis a razão porque no momento que começamos a mensagem, eu utilizei dizer que a nossa vida aqui é como uma viagem por uma rodovia do nosso país ou do mundo. Você vê um carro em alta velocidade, ele passa em alta velocidade e de repente ele desaparece e como se ele não existisse. A nossa vida aqui é assim, é um vapor que aparece, faz um grande efeito, compramos, vendemos, passeamos, negociamos, gozamos a vida, interagimos com as pessoas, marcamos território, construímos, mas de repente esse tempo passa. A última hora chega e é como um vapor, realmente. É como um vento veemente que aparece, faz um efeito muito grande, de repente ele desaparece. Esta é a última hora da nossa vida. Chegamos ao final, temos que partir, não tem jeito. Por que que tem que ser assim? A Bíblia Sagrada nos ensina, em alguns textos bíblicos, por que a vida tem que ser assim. Você sabia que a nossa vida está marcada
no registros de Deus como começo, meio e fim, a Bíblia Sagrada registra o capítulo que eu citei aqui de Gênesis, capítulo 5, é muito claro nesse sentido, mas quando vamos percorrer toda a Bíblia Sagrada, quando vamos ver a história de todos aqueles que um dia nasceram, isso é comum, muito comum. Nós nascemos, nós vivemos e um dia teremos que partirmos daqui, normalmente por ocasião da morte, a não ser que a gente esteja aqui no dia do arrebatamento. Mas normalmente todos um dia chegarão à última hora. E mesmo tratando-se do ponto escatológico pela ocasião do arrebatamento, ainda mesmo assim não permaneceremos aqui. De alguma forma, de alguma maneira, não permaneceremos aqui. Portanto, meu querido amigo, eu quero te chamar a atenção, você que ainda não é uma pessoa salva, ainda não recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu gostaria de te alertar para este momento, esse momento que eu chamaria de fúnebre, esse momento lúgubre, esse momento escuro da nossa vida. É o momento quando temos que deixar esse corpo e partir para a eternidade, chamado de a última hora. É um vapor, a nossa vida, como diz Tiago, um vapor que aparece por um momento. Ninguém sabe o que acontece amanhã. Não, ninguém sabe. Eu não sei, você não sabe, nós nunca sabemos. De repente, isso pode acontecer. A nossa vida pode chegar um momento assim inesperado. Você está viajando, repito mais uma vez, de repente você não conhece o lugar para onde você vai, a não ser pela sinalização das placas, que indica a distância, mas de repente você chega e descobre o lugar para onde está indo. A nossa vida é assim. Milhares de pessoas há que não atentaram para as placas da vida, isto é, para a hora, para o dia, o mês e o ano da sua vida e foram pegos de surpresa ao chegar em um lugar desconhecido sem se preparar. Isso é terrivelmente assustador. Portanto, na próxima mensagem, quero mostrar para você por que a nossa vida é tão passageira, a nossa vida é tão breve e por que tem que acontecer a morte. Não se conforma com a morte, não é isso? Mas a pergunta não se cala. Por que tem que acontecer a morte na nossa vida? A última hora. Não poderia ser algo eterno? Bem que Deus também gostaria que fôssemos assim, eternamente sem passar pela morte física. Mas infelizmente algo aconteceu conosco que nos levou a caminharmos pelo caminho da vida até chegarmos à última hora. Eu quero terminar orando. Pai querido, Pai de amor, muito obrigado pela graça, pela misericórdia. Obrigado, meu Deus, por saber que o Senhor está aqui, através da Tua palavra, falando ao nosso coração. Nós agradecemos, Deus, pelo Senhor ser tão bondoso ao ponto de nos avisar sobre este assunto, a última hora da nossa existência aqui no mundo. Ajuda-nos a acatarmos essas verdades, ó Deus, não apenas percebendo ou escutando, mas ouvindo e buscando do Senhor uma solução para esse momento desesperador na vida de cada ser humano. Abençoa as famílias que me assistem, abençoa as pessoas, que o Senhor esteja falando ao seu coração, seja para o fortalecimento espiritual ou para a salvação em Cristo. Nós oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus, o nosso amado Salvador. Amém. Muito obrigado pela sua atenção. Voltaremos trazendo a segunda parte dessa mensagem sobre a última hora, mostrando por que, infelizmente, vai chegar para nós, já chegou para milhares e milhares e vai chegar para nós também a última hora. Está na Bíblia. Me aguarde. Estaremos de volta se Deus nos permitir.